Eu? Será? Cláudio Bu, boa noite. Tava com saudade de você, cara. Que bom que você já chegou. Acabei de abrir. Tava até vendo aqui se tava tudo certo. Tá certo, aliás? Tá me ouvindo direitinho? Ei, Bia. Me dê um retorno se tá dando pra ver e ouvir tudo certinho, tá, gente? Que eu fiz um teste com o Matias, mas sabe como é, né? Se de acho dessa tecnologia. Mati entrou! Já vou te chamar, amado amigo. Pera. Transmitir ao vivo. Não! Sim! Vem, Mati, vem! Vem pra perto, vem! Ê! Eu Sempre tô dá te ouvindo uma, bem. né, uma energia assim, "Ai, será que vai dar certo?" Eu, pelo menos, tô te ouvindo bem, então acho que já é meio caminho, né? Eu acho que sim. O pessoal aqui comentou antes de você entrar. Eu perguntei pro Cláudio. Cláudio Bu, Uhum. isso, que respondeu. Ou foi a Bia? Já não lembro. Enfim, dá para ouvir. Amigo, obrigada. Que é isso, obrigado você pelo convite. Eu tô super levando a sério. Eu tô na sala, tô na rede, tô com meu chazinho. Gostamos. Eu, É, a eu gente não resolvi fala. também fazer um chazinho aqui, ó, de Então, Kombi, para ficar uma coisa retrozinha. eu tô com a minha xicrazinha do professor, você faz a diferença. Ah, que lindo. Muito bem. Não é? Vira uma Tão maçãzinha quentinho, também. amigo. E ó, quem tiver aí Gente, também quiser fazer um chazinho, estamos hoje falando, começamos a falar da sala, a habitar essa sala. sim. Olha, o I da extensão que está aí é o Isaac. Ele fica Isaac. disfarçado. Fica disfarçado. Ele que fez essa logo maravilhosa, aliás, todas, querido Isaac. Bom, como é que eu vou fazer? Enquanto vai todo mundo entrando, os alunos vão botando o nome aí, né? Postando a chamada dessa aula aberta. É uma aula aberta para todo mundo, mas em especial para os queridos alunos de Materiais em Arte 1. Aí, Mate, eu vou só fazer uma breve introduçãozinha para os seus seguidores que não são da disciplina entenderem assim a curadoria da nossa conversa, Tá bom. tá? Então, gente, boa noite. A gente está hoje na sala. Essa disciplina, Materiais em Arte 1, como vocês podem ver, a sala linda do Matias, que depois a gente vai querer um tour. Até porque tem a obra dele bem atrás, né? E aí é bom que a gente já vê ao vivo e a cores. E nessa disciplina de Materiais em Arte 1, como estamos numa pandemia, e aí então a disciplina ela foi toda adaptada para um formato online, a gente resolveu fazer. Eu não sei se eu estou gritando, sempre acho às vezes que eu estou gritando. Qualquer coisa vocês me falam que eu faço, né, uma cara mais assim, calma. Eu resolvi, junto com amados monitores, transformar essa disciplina numa grande topologia da casa. E aí, para isso, a gente fez uma tipologia, olha eu, dos Isso espaços é da dia da casa, Luciana. né? Tipografia no dia da Luciana. Que foi a nossa habitante do escritório. Então, a gente começou no Sim. quarto, com o Geortoff, falando de sonhos, de utopias. Aí a gente foi para o escritório com a Lu Paiva, e a gente falou de planos, projetos, cortes, né? Recortes e colagens. Foi bem legal, aliás, falar de colagem no escritório. Enfim, com a Lu. E a gente está sempre fazendo uma analogia, Mate, e quem mais estiver aí do outro lado, nas telinhas, desses espaços da casa com o processo criativo. Então, se é isso, a gente começou no plano das ideias, nos desejos, nas fantasias, a gente começou depois no escritório pensar em projeto de construção, na cozinha, momento, né, mão na massa, então, de fato, ver a coisa fermentar e crescer no forno, né? Depois, aí com a Maria Eugênia. Depois a gente foi para o banheiro para retirar os excessos, né, nesse processo. Porque o Importante. processo de construção artística é de muita gula, não é, Mate? Você que é guloso como eu, né? Não sei se tanto quanto, mas a gente compete ali, Ai, que assim. mentira! Tá bom, a gente compete. Enfim, e aí, então esse processo da retirada
e que é uma certa edição, né? Ele faz parte do processo criativo e é fundamental também, né? Sim, Então a gente foi sim. para o banheiro com a Taxinha e aí depois teve um momento corredor com a Karina, né? Um corredor como esse espaço da suspensão, ou seja, daquele necessário distanciamento do processo criativo que, quando a gente fala sem experimentar, parece uma pura loucura, mas depois a gente vê o tanto que é fundamental, né? Quando a gente começa a criar intimidade com o processo artístico, com os materiais, esse momento de suspensão ele é importante, né? De uma certa retirada de cena. Então a gente teve Uhum. isso com a Karina e aí agora a gente volta para a sala com você. E a sala, a sala é um espaço incrível, porque ela não é assim tão fechadinha, que nem a gente pensa assim, Uhum. na funcionalidade e até nos materiais, né? Então, se, sei lá, Uhum. no quarto a gente está pensando em poucas funções do quarto, dormir, amar, né? Assim, tem um momento da intimidade própria, intimidade com o outro, né? E os objetos, eles são poucos. E aí os materiais, eles são mais da ordem das ideias, né? Enquanto que a sala é riquíssima. E ela tem muitas possibilidades, porque a sala é uma sala de estar. E só esse nome já é muito bom, né? Não é, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando que meio que para os cômodos da casa, a sala é como nos gêneros literários, a ficção científica, que de Muito, todos os gêneros é a única. muito É, bom porque eu fiquei descrito. pensando, ela é a única, a ficção científica é a única que ela precisa se reafirmar como ficção, né? A gente não fala ficção Ah, romântica, ficção de comédia, né? E aí eu fiquei pensando que interessante essa coisa da sala de estar, né? Living room, né? Quer dizer, de maravilhoso estar isso. não é muito doido? E é É. muito doido porque é um lugar de encontro mesmo. Eu acho que a sala ela tem essa qualidade bacana, porque ela não só é um lugar de encontro para as pessoas que coabitam o mesmo espaço, como ela é esse lugar um pouco mais assim, mais permeado pelo do privado com o público, né? Porque é o lugar de receber a Exato. visita, né? Então é um Exato, lugar Nath. da hospitalidade, da hostilidade, todos esses jogos estão aí em cena, né? Então Exato, fica. é bem isso mesmo. E assim, para a gente pensar como um espaço poético, né, para os alunos, porque é uma disciplina prática, você bem sabe, você já fez essa disciplina, né? Fizemos há muito tempo atrás, Uhum. e está sendo muito interessante, o resultado está ótimo, mas a sala, como ela tem essa característica, né, assim, que ela pode ser um pouquinho de cada coisa, né, ela pode parecer um pouco difícil de fechar conceitualmente para um trabalho Uhum. poético, né, artístico. E aí, então, Uhum. eu separei algumas questões, alguns pontos para a gente falar sobre a sala que eu acho que tem a ver com o seu trabalho, com a sua pesquisa, na verdade, mais do que com o seu trabalho. Porque a sua pesquisa, enfim, sempre em artes, mas você, como artista, curador, educador, doutor, pesquisador, né? Então, assim, tem essa característica da sala também, né? Que ela é de Uhum. agregar, de trazer esse momento, né? Que é o sofá. Eu falo, né, na descrição da disciplina para a turma que talvez o principal material, né? Já que estamos falando de materiais em arte, né? De que a princípio podemos construir obra de arte a partir de qualquer material, claro, não tirando a seriedade, né, do trabalho artístico, aquela nossa ideia do fluxus que a gente adora, né? De que tudo pode ser arte, mas arte não é qualquer coisa. Então, assim, Sim. o sofá talvez seja esse principal material, porque ele tem esse momento do depois do almoço, eu vou botar os pés para cima e tomar o meu chazinho, um cafezinho. Uhum. E ele é convidativo também, né? Então, ele é de uma conexão consigo mesma, de um descanso merecido, é o espaço de um pouso, né? Eu acho que, além disso, ainda ele é o das peças de mobiliário, assim, ele é o heterotópico maravilhoso para as brincadeiras, né? Então eu já penso em fazer forte no sofá, Sim, com as tem essa junção do sofá com almofadas. tapete, então assim, né? Tem toda uma bibliografia das brincadeiras na sala também, que é bem legal, né, se pensar. Então, será que a gente já começa falando de brincadeira? Só aproveitando enquanto já tem pergunta. Gente, perguntem à vontade, tá? Estamos aqui para interagir com todo mundo que estiver por aí. Eu vou fazendo essa mediação para ficar, sei lá, organizando, sei que eu consigo organizar alguma coisa. Mas vocês podem fazer perguntas ou aqui nos comentários, ou tem, para alguns, aparece uma caixinha, né? Um quadradinho com uma interrogação.
Aí, se vocês colocam essa pergunta lá, ela aparece para todo mundo, se não, tanto faz. Aqui eu vejo do mesmo jeito, tá? Então, brincadeiras, né? Brincadeiras, porque olha que legal. Tirando a sala, né? O único lugar que a gente tem uma certa brincadeira nessa investigação dos espaços da casa, então não é uma disciplina sobre os espaços, necessariamente, é uma disciplina sobre os materiais, mas eu estou relacionando os materiais com os espaços da casa, porque estamos em pandemia e estamos aqui, né, nesse outro formatinho. E aí, então, se a gente pensa em outras brincadeiras, seria, sei lá, o espaço, por exemplo, do quarto, mas aí teria um cunho erótico, né? De brincadeiras eróticas, sexuais e tal. E na sala a gente teria uma abertura até para uma infância maior, assim, né? De outras formas de brincar, né? E jogos também, de adultos, ou individuais, de caça-palavras, ou jogo de tabuleiro, adoro, né? Então, tem esse lado da brincadeira e do jogo, né? Que é outra coisa, não é só a brincadeira, que também faz parte da casa, da sala, né? E você tem trabalhos vários, amigo, com isso, né? Assim... Alguns. Tá, então assim, alguns, para a gente ser mais preciso na fala. E eu não sei, então, se a gente já começa mostrando esses trabalhos, né? Pode ser, assim. Pode, vamos, tô te seguindo. Tá me seguindo? Então vamos começar pelo Mapa Mundi, porque eu acho que no mapa também é um espaço, né? Também é um objeto muito recorrente da sala. Seja, assim, nesse âmbito das lembranças de viagens, ou de álbum de família, né? Guia turístico. Eu sei que é uma coisa super ultrapassada, mas eu ainda tenho e adoro ter os guias, assim, de para onde a gente vai, né? E esse seu trabalho, ele é incrível. Eu acho ele de uma leveza e, assim, ao mesmo tempo, uma seriedade, sabe? De como pensar a infância. E aí eu não sei quem está em casa consegue dar uma olhada, mas aí o Mapa Mundi, ele é de 2016, não é, Mate? Estou pegando aqui, 2016. Sim. É um díptico, então, também lembrando, esse é o momento nomenclatura para a turma. E o díptico aí que ele faz, não sei se vocês estão conseguindo reparar, mas é uma brincadeira de escala com um jogo de montar, né? Que monta um dinossauro. Eu sempre acho que é um T-Rex, porque meu sobrinho é louco com T-Rex, mas eu não sei se é um T-Rex, então eu sempre falo... Não é um T-Rex, não. Eu acho que é um estegossauro, se eu não me engano, para ser bem específico. E aí, Mate, conta aí um pouco desse processo. Acho que todo mundo tem uma curiosidade, né? De como que isso foi construído, né? E essa relação que você faz, né? De pensar como um mapa mundi e não como um estegossauro, sei lá. Já nem lembro mais qual bicho que você falou, mas já virou estegossauro. Esse trabalho, ele é um trabalho que ele partiu, na verdade, desse gabarito, né? É um quebra-cabeça tridimensional, acho que as pessoas conhecem, né? Que você vai destacando essas peças e você depois consegue montar o que seria um fóssil, né? De um dinossauro. E aí eu acho que tem essas coisas de alguns materiais que fascinam a gente, né? Acho que não é uma coisa do meu trabalho, acho que é uma coisa meio do comum dos artistas, de guardarem coisas, acumularem coisas, né? Então eu fiquei com esse, assim, muito fascinado com esse objeto por muito tempo e me peguei cada vez mais interessado no gabarito mais do que no resultado, né? Mais do que no dinossauro. Eu achei muito interessante esse desenho. Sim, ele é uma apropriação, perguntaram aí se é um ready-made, ele é uma apropriação. Parte, né? O pequenininho, sim. O pequenininho dele, ele foi comprado, ele é esse formato, né? Depois que destaca as peças, isso é o que sobra. E aí, conforme eu fui investigando e entendendo esse meu interesse por esse objeto, eu comecei a achar que ele tinha uma qualidade quase de um mapa mesmo, né? Quase como uma topografia. E também pensando nessa coisa como, na verdade, essas ciências são todas muito ficcionais também, né? Fiquei lembrando do Mangel, que tem aquela coisa da colina do elefante, né? Que
que o pessoal desenha a silhueta do elefante, aquilo vai se, né, é uma ficção que acaba entrando em enciclopédias e tal, como se fosse um fato, né? E aí, pensando nessa coisa do mapa, o mapa ele é um exercício de escala, né? Então eu pensei exatamente nisso, né? O que, que seria de pegar esse objeto que tem essa dimensão tão pequena e de repente agigantar ele para uma outra escala, o que, que essa mudança de escala revela, né? E ao mesmo tempo que eu acho que tem uma coisa um pouco de cartografia, tem um pouco de mapa estelar também, né? Porque é no céu que a gente desenha essas criaturas, esses monstros antigos, as quimeras, né? Os signos zodiacais, né? Então esse dinossauro também poderia tanto ser uma topografia ou como também pode ser uma constelação, né? Então foi isso, assim, foi um pensamento desse objeto de pensar nessa ideia do mapa mesmo, né? Do que é essa possibilidade de totalidade do mundo, né? É um exercício de ficção também, né? Não, e é lindo você trazer essa dimensão da abstração, né, do mapa, Uhum. porque você apresenta para gente um mapa de vazios, né? Assim, Enfim, e é lindo, porque, bom, eu sempre adorei também guardar esses gabaritos, sempre dava aquela dúvida, porque é tão gostoso, né? Tirar a peça, desencaixar, dá um prazer, assim, ai, né? Desencaixa a peça e ver esse gabarito, não sei, dá uma satisfação, porque eu não sei de que ordem que é. Mas também dava essa dor, né? De jogar fora, de pensar quão precioso era esse objeto. E ele não é tão valioso inteirinho, né? Assim, todo preenchido, porque não sei se é o vazio ou se é o prazer de soltar, né? De, sei lá, desfigurar, mas não desfigura totalmente. Enfim, tem alguma coisa aí desse trabalho, né? De retirada que é incrível, né? Porque você depois que tira, você continua com a forma, né? Então o que eu estou querendo dizer é que é um processo básico de escultura no seu momento sim. mais elementar, né, da escultura, quando a gente faz o negativo e depois positiva, né? Então, até no processo tem uma relação muito própria, né, com as artes plásticas, assim, coisa que a gente não pensa de imediato, né? Perguntaram aí qual que é o material. Parece algo É metálico. madeira. É madeira, é um compensado de madeira, o grandão, e ele é o outro é uma película bem fininha de madeira, uma madeira bem fininha, assim. Também, O os dois são primeiro de original madeira. também é de madeira? Eu achava que ele era, sei lá, esses Também. cartunados, assim, na vida. Não, ele é um compensadinho, mas ele é bem fininho, sabe? Ele é só uma. Mas é uma madeirinha, assim. Tanto que ele desgastou, quebrou uns pedacinhos, tal, que faz parte também, né? Mas isso que você está falando, eu acho super interessante, Cecília, porque eu tenho uma teoria, a gente faz as nossas teorias, né? Hum. Mas eu tenho a teoria de que a gente, como artista, a gente é muito formado em um tipo de pensamento que tem muito a ver com as linguagens, né? Uhum. Então, o meu pensamento ele é muito tridimensional. Então, mesmo quando eu vou para mídias bidimensionais, como desenho, por exemplo, ou mesmo a pintura, eu acabo pensando muito nesses suportes como objeto, né? Então, eu acho enfim, mesmo esse que a gente poderia pensar, de certa forma, tema de bidimensionalidade, ele é totalmente tridimensional. E as sombras, para mim, me interessavam muito também, que é uma coisa que em alguns dos meus trabalhos ele é importante para mim, essa coisa da iluminação, né? A Esse iluminação é uma controle. chave, aliás, não só, enfim, nos seus trabalhos, que daqui a pouco a gente vai ver o sol, ai, mas nas suas expografias, não é, Mate? Sim. Assim, até pensando nessa relação de escala que tem aqui no Mapa Mundi, Uhum. eu vou pular um pouquinho. Gente, meu percurso é assim, tá? Da loucura, da deriva, ele é solto, é isso mesmo. Mas como eu queria que a turma tivesse acesso, né, a essa cabeça incrível, que não é porque de verdade, eu acho que você faz uma transposição do seu processo artístico como, né, instalacionista para a sua lógica de expografia e até de educativo, pensando nos roteiros e tudo mais, que eu vejo uma ligação clara em tudo, né? Então, por exemplo, uma expografia sua aqui, peraí, do Respiro, que foi a individual do Diego Bressani, né? Então, aqui só para mostrar a primeira capa, porque, aliás, esse espaço era incrível. Pena que eles reformaram, diminuíram lá debaixo do Teatro Nacional.
Mas o que eu estava querendo mostrar era essa imagem, né? Sim. Então, como que você relaciona esse espaço vazio com os detalhes que você chama atenção, né? Então, assim, e você chama atenção para esse detalhe sem tirar a qualidade do detalhe. O que eu estou querendo dizer assim, Uhum. né? Você não escancara e arregaça esse detalhe. Ele está assim no Uhum. encontro de duas paredes vazias, brancas, e aí ele é pequenininho, né? Então tem um recuo, tem um silenciamento, tem, né? E aí a gente chega na obrinha chuchuzinho ali, pequenininha, sabe? Que dá até vontade de falar Uhum. baixinho. Eu acho, da mesma forma que eu estava falando dessa coisa de que eu acho que as linguagens condicionam um pouco o nosso olhar, né? E aí eu penso tridimensionalmente, independente da linguagem ou da mídia que eu esteja usando, eu acho que também essa nossa formação em arte nos acompanha em absolutamente tudo, né? Essa formação como artista, né? Acompanha a gente em tudo. Então eu sou muito fã de entender que a poética ela pode existir em todos os tipos de trabalho humano, assim, né? Ela não é algo específico do fazer artístico, né? E isso a gente não precisa rodar muito nas nossas vidas profissionais para a gente esbarrar com pessoas de áreas completamente diferentes da nossa e que desenvolvem trabalhos poéticos, né? Dentro dos seus campos de pesquisa. Então, eu até estava lendo recentemente o Kamenitzer, que pensa muito em educação, que é bem interessante. Ele compara um pouco esse pensamento de poética com lógica, né? Então ele fala várias áreas do conhecimento se apropriam da lógica, né? Como uma forma de sistematizar o nosso entendimento do mundo. E ele diz que a poética é a mesma coisa, né? Então, ela não é algo que pertence ao campo artístico, ela é um método de estruturar o nosso entendimento do mundo, né? Então, a pedagogia pode ser poética, enfim, várias áreas do conhecimento podem se utilizar, né? Todas as áreas, aliás, podem se utilizar. Ai, meu Deus, travou bem no fim da frase linda. Peraí, Está Mate. presente, está me ouvindo? Vou testar. Agora sim, é porque deu uma travadinha, que você falou que todas as áreas podem se apropriar da poética e deu uma E eu travada. acho que todas, de fato, se apropriam em algum momento, assim, né? E então o que eu acho é que existe uma forma como o meu pensamento é estruturado que é poeticamente. E aí eu penso isso na educação, que é o que eu mais tenho feito agora, né? Mas penso muito na curadoria. Só que na curadoria isso exige uma série de cuidados, né? Porque embora seja um trabalho poético, tem que ser um trabalho de negociação com o artista, né? A gente não quer ocupar esse lugar do artista, entender que a curadoria pode ser poética de uma outra forma, né? Nesse caso específico dessa exposição, foi um diálogo super gostoso com o Diego Bressani. Tinha isso também, que você estava mostrando aquele que é só uma Só foto. imagenzinha, e eu acho que isso era também muito... contrastava muito com a exposição, que era muito cheio de imagens, né? Ah, E, tem uma geral e aqui, gente, para quem não foi nessa exposição, que a produtora acabou de entrar aí. Dani Estrela. Ai, Dani Estrela, que chique, bem-vinda, querida. Amada. Ai, Dani gente. pode dizer o quanto foi maravilhoso esse processo, porque foi uma conversa muito gostosa com o Diego, e ele deixou, era uma exposição, ele já chegou com essa ideia de fazer uma exposição de retratos, e ele me deixou desafiar, inclusive, as percepções que ele tinha do que era um retrato, do que poderia ser entendido como retrato, né? Então, isso eu acho muito legal da curadoria, de ser esse lugar de interlocução mesmo, da gente se desafiar, né? E aí, no caso específico dessa imagem que você mostrou, Travou. é... Oi? Tá Não, funcionando? foi Você tá me voltar na ouvindo? imagem. Foi mal. Tá, Eu tô fico sim. tentando testar porque eu fico com medo de ficar falando e vocês não estarem me ouvindo, né? Sabe que já aconteceu algumas vezes comigo, né? Mas aí eu te falo, amigo, pode deixar. Tá dando um grito aí. Mas essa imagem específica é porque acabou que acho que eu não te mandei uma imagem próxima, mas a própria Mandou. fotografia, Peraí. ela, ela é uma foto de uma pessoa dentro de uma paisagem, uma pessoa que ela tá bem pequenininha, isso, dentro de uma paisagem muito grande, né?
E aí eu fiz essa provocação pro Ih, meu Deus, indo essa situação também. travou. Agora travou? Mate, travou. Mas aí voltou, Uh, pronto. É que eu voltou? não sei se você está no Wi-Fi, às vezes quando a gente coloca no 4G do telefone, ele pode melhorar. Então, se de repente continuar assim travando, você tira o Wi-Fi para a gente ver, vai que fica bom. Tá, tá bom. Mas você estava falando desse espaço vazio, e aí você fez essa provocação para o Diego. Sim, e aí foi assim que surgiu essa situação, quase de uma instalação com essa fotografia, né? Exato, é isso. Eu vejo uma instalação sua enquanto curador, claro, sem ultrapassar, né, o que faz sentido para a exposição, para os artistas, mas tem uma assinatura sua, sabe? Que é muito de artista, é artista que está fazendo aquela tipografia, é um artista instalacionista que se preocupa com o espaço, que tem essa relação, né, assim, entre as linguagens e que leva isso para o trabalho. Então, eu vejo isso em vários. Eu, por exemplo, né, essa conexão que a gente estava falando de pintura, inclusive com escultura, eu também estava Uhum, pegando não só a manada, né, tem muito isso, né? uhum. Enfim, o sol também tem. Eu fui anotando assim algumas relações, fiz umas constelações aqui nos seus trabalhos. Ótimo, trabalhamos. O Igor comentou que parece uma pessoa numa praia urbana. É uma foto esvaziada, né? Assim, tem um. Sim. E aí faz muito sentido esse tipo de expografia. Eu vou sair um pouco de novo da expografia, depois a gente volta para ela. E aí eu queria trazer esse gancho das escalas que você estava falando e pensar nessa Uhum, sala como esse espaço também da observação, né? Porque um dos objetos também bem específicos da sala, né? A gente colocou como a janela. Porque a janela ela sim. também tem esse espaço, né? Proporciona esse contato com o mundo de fora. Então, se no começo Uhum, do semestre a gente teve todo esse momento de um encontro consigo mesmo e tal, né? Até porque, enfim, isolamento social, pandemia, por aí vai. E aí a sala ela é esse momento de devolver para o mundo, né? Então, esses objetos, eles vão por aí, né? Assim, então, os objetos da sala nesse sentido, seja do sofá, seja da televisão, o som, né? Enfim, e a janela. Então, a janela, ela traz essa conexão, e eu vou pegar primeiro, né, para a gente falar essa relação ainda num momento infância, né? Temos o seu trabalho com o foguetinho, que o nome dele, ai meu Deus, espera aí, vou chegar lá, sondas e veículos lançadores. O nome é maravilhoso, por isso que eu queria ler ele inteiro, uhum. né? Que foi no planetário, né? Daqui de Brasília. Deixa eu Foi. mostrar aqui a imagem, né? Do museu. Conta um pouco dessa história aí para eu. Então, o que aconteceu foi que esse trabalho foi no contexto de um evento que a Karina tinha organizado, que era uma série de intervenções pela cidade de Brasília, né? Então, cada um de nós poderia escolher algum lugar que, enfim, tivesse algum vínculo, que tivesse algum interesse de explorar. E, coincidentemente, nesse momento, estava reabrindo o planetário, né? E eu sempre tive uma reação, assim, eu acho que talvez você também, né, Cecília? A gente foi de uma geração que viveu o planetário na infância e depois Sim. ele ficou fechado até agora, até recentemente, né? Então eu tinha, e aí obviamente eu como uma criança que sempre gostou de astrologia, astronomia, de E a gente foi planetas, criança nos anos 80, né, Mate? Então, assim, Space Oddity era realmente esses objetos, essas relações, né, astrológicas, para a gente sempre trouxeram um certo fascínio, né? Assim, então, acho que tem isso também inclusive, da nossa assim, geração. abrindo um parêntese, só uma coisa que a gente descobriu, que depois a gente fez uma pesquisa sobre o planetário, é Hum, que nada, nenhum mistério, mas é muito interessante você constatar isso, né? Os booms dos planetários no Brasil e a decadência dos planetários no Brasil estão super associados a como é que está essa coisa da corrida espacial, né? claro, Então, você que tem ótimo. mas quando está no auge da corrida espacial, você tem essa febre dos planetários, e depois que os programas espaciais começam a ser um pouco abandonados, os planetários também começam a
assumir, e agora está voltando a se interessar, tanto pelas, né, pela exploração espacial, agora privada, né, como os planetários estão reabrindo também, né? E aí a galera ó, da nossa geração também já se manifestou. Dani Estrela também adora um planetário. E o Igor já colocou David Bowie, Ground Control to Major Tom. Então, é Sim, isso, né? Então são tem essa totais, né? coisa com esse espaço, né, enorme, essa Sim, imensidão, sim. né, assim, descontrole. Mas continua, É. eu te interrompi porque achava que Não, tem... então assim, eu fiquei muito interessado em ver como estava o planetário assim que ele reabriu, né? E confesso que já pensando um pouco também nessas questões que me interessavam, como um possível lugar de intervenção. E aí, chegando lá, tinha uma exposição, nem sei mais se essa exposição, né, uma exposição de longa duração, não sei se ela se mantém ainda, não visitei nos últimos anos o planetário, mas tinha essa exposição de longa duração sobre exploração espacial, né? E aí, passando pela exposição, tinha esse nichozinho pequenininho que era dedicado às sondas e os veículos lançadores, né? E tinha essas maquetes, essas pequenas representações de alguns desses veículos lançadores, né? E aí eu achei muito bonito, muito sutil, né? Como é pequenininho esse espacinho, assim, quase escondido no planetário. E aí pensei nesse nosso veículo lançador, que estava ali bem próximo fisicamente do planetário, que é o foguetinho do Parque Analídia, né? Que tá ali naquela E imagem para todo mundo ver. Bom, mas o foguetinho hoje em dia é, todo mundo conhece, né? Ali, gente, tô falando, a sala aqui dele é uma também. sala expositiva. É, e aí foi isso. Aí eu pensei, poxa, eu acho que eu pensei que o foguetinho merecia também um lugar de destaque como veículo lançador em Brasília, né? E aí partiu disso, aí eu fui fazer uma pesquisa, aí dá para ver na foto. Aliás, aí é a Karina, tá? Que tá olhando É, e do lá. lado acho que é a Lu Ferreira, né? Isso, Aqui exato, são atrás as de duas. mim, né? Eu tô na frente. Exato. E aí, então, eu fiz uma pesquisa, porque dá para ver aí nessa imagem que cada um dos veículos lançadores eles tinham uma legenda, né? Com essa coisa de acrílico e tal. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre o foguetinho de Brasília, né? Para produzir uma legenda parecida, né? O mais parecida possível com essa que estava sendo usado já pelo planetário, né? Então a ideia era de realmente inserir o foguetinho nesse panteão de veículos lançadores, né? E aí foi isso, foi uma intervenção temporária, embora o pessoal do planetário quisesse que ficasse muito mais tempo, mas eu sempre acho que as intervenções têm que sumir também, acho super importante esse impacto de aparecer e o impacto do desaparecimento também, né? Então foi isso, ficou por um tempo como parte da exposição, eles foram super queridos e super abertos a essa intervenção, né? Foi tudo super conversado com eles, tá? Eles foram parceiros, ajudaram a montar direitinho tudo, tal, com os equipamentos deles, com as coisas exatamente como as outras coisas estavam montadas. Então foi isso, foi uma E coisa um que pouco bom, de né? Porque como assim, um espaço tão tradicional, né, com uma visão que muitas vezes podia ser fechada, né, do assunto, não só topou, você falou que foram super acolhedores da ideia, e é uma ideia que ela tem um afeto com a cidade, tem um afeto com o espaço, né, com o parque, com todo o eixo ali, né, principal de Brasília. Mas tem um humor também, né, Mati? Porque você está no meio dos objetos lançadores, você está pegando um brinquedo de criança, né? Assim, é lançador? É, né? Enfim, quem cresceu aqui em Brasília já teve seu momento de pânico, chegar lá em cima. Eu lembro, acho que muita gente lembra de um momento, chegar lá em cima e falar, não vou descer não, você fica travada, né? Que é enorme o E você sabe que ele foguetinho. originalmente é um escorregador, né? Coisas que eu descobri na pesquisa. Originalmente ele tinha dois escorregadores. Ah, é? Olha só, então não era só para você descer, era para você Gente, a sala é descer. lugar de fofoca também. Passa aí o tricô e Sim, conte ó, cultura também, né? Sim, inclusive nessa imagem, ele já está sem um dos escorregas e o outro está tapado. Tem uma coisa obstruindo. Depois eles foram retirados, né? Mas fez muito sentido na minha infância, porque eu sempre achei tão esquisito coisa da gente subir e descer. Não que não É. fosse divertido, mas assim,
né? Parecia que estava faltando alguma coisa, porque as pessoas escorregavam. Deve ter acontecido uns acidentes, isso eu não descobri. Porque ele era muito Na minha alto. Eu lembro que ele era muito alto. Pode Muito alto. ser de 1 metro hoje, mas na minha lembrança ele era muito alto. Medo dessa Outra altura. coisa E a que eu Anitta descobri também, também. já que a gente está na fofoca, outra coisa que eu descobri é que Conte. o Parque Ananindeua ele era organizado numa lógica de gênero. Eu nunca tinha me dado conta disso, né? De Então, de um gênero? lado, você tem. De um lado, a proposta era essa. De um lado, você teria os brinquedos que são de contos de fada. Então, tem a carruagem da Cinderela, a bota gigante, que é esse imaginário que tem a ver com os contos de Ah, fada. E sim. do outro lado você tem os do faroeste. Então tem as tábuas dos índios, tem a diligência, né? E no fundo são os brinquedos espaciais, né? Então ele tinha essa organização, Né? né? Mulheres têm que se preocupar com sapatos de Cinderela e os homens são aventureiros. Ai, anos 80, né? Exatamente. Mas o espaço é o lugar que se conjuga, né? Dá uma esperança um pouco no Ufa, futuro, né? ufa, para os astronautas do futuro. Conjuga todos, todos pertencem a essa corrida espacial, né? Tipo, Dá bem. Ô, Mate, a Carol tá falando que tá muito pequenininha a imagem. Vamos aproveitar que a sua sala é uma sala expositiva. Você consegue mostrar pra gente? Porque eu não consigo daqui isso é aumentar. reflexo. O que vocês. Ah, deixa eu ver se dá pra. Tá dando pra ver? Tem que abaixar, a Olha gente o tá bem no canto. Ó, vê se Tá na vocês estão ponta do conseguindo ver. foguetinho. Ai, Aqui, ó, gente, que o emoção! escorregador. Olha o escorregador. O E aqui espacial tem é um. unissex. Pois Abaixa um é. pouquinho, Mate. Assim? Isso, aí acho que agora ficou bom. Não. Aqui dá pra ver que tem tapado aqui, ó. Eles botaram uma coisa de madeira tapando esse daqui, né? Eles foram depois Nossa, mas retirar. realmente era uma altura muito vertiginosa. Ó, daqui, ó. É Deixa eu ver. lançamento de Daqui. criança mesmo. Tipo, garoto, você É, descobriu hoje, vai pra lá. Ali, ó, escorrega ali. mas aqui, ó, aqui é um satélite, por exemplo, que eu acho que ainda tá lá, isso aqui, né? Então, Se distancia um pouquinho pra esse gente daqui ver o também. satélite. Aqui, esse daqui, ó. Calma aí. Parece um Saturno, assim. Eita, tô Tá vendo vendo? não. Não? Tem que Deixa eu ver ficar se mais aproxima. longe. Ah, sim, sim. Ah, ali no Né? meio, gente, embaixo. Eu não lembro desse Aqui, negócio, assim. não. Pois é, eu não sei se esse daqui ainda tá lá. Tem uns que foram retirados depois. Ah, é. Mas enfim, a lógica original era essa. Acho que deu pra ver, né? Deu, ótimo. Valeu, Mate. Ó, vou aproveitar e tem uma perguntinha que apareceu aqui. Diga. Eu não tô conseguindo ver as perguntas, eu dependo de você, Não, total. agora vê se dá para aparecer. Minha memória das obras do Matias é de uma certa monocromia, olha. E um véu Uhum. sobre as imagens. Ilhas. Véu. Complementa aí, Igor, porque ficou faltando sobre as imagens. Por quê? Então, minha memória das obras do Matias é uma certa monocromia e um véu sobre as imagens. Vamos mostrar alguma obra para ter Pode essa ser, a gente pode falar sobre isso em algum trabalho. na Lua, talvez? Pode ser. É um meio que um véu e uma certa monocromia, porque eu ali dos foguetinhos, né, do momento espacial unissex, eu ia para a Lua para a gente depois falar do Sol. Ainda naquela articulação das linguagens, né? Porque esse trabalho para mim é super pintura em conflito com a escultura. Para quem não entendeu, tem essa imagem aqui de lado. Ai, sério, bom, adoro seus trabalhos, você sabe, mas acho que esse, eu não sei, é um dos que eu mais gosto. Acho que ele tem uma... Foi uma curadoria da Karina, né? Agora que eu tô lembrando. Esse, na verdade, a primeira vez que eu mostrei ele foi numa que foi Não foi na lá no Marco Unisc. Antônio Vilaça? Não, ele estava no Marco Antônio Vilaça, mas a primeira vez que eu mostrei foi lá na Unice, quando ele ainda era lá no Casa Parque. Ah, tá. Foi a primeira vez. Aí depois ele foi para esse contexto da Karina, assim. Ele estava lá. Essa coisa de ser monocromática, realmente eu tenho uma palheta bem reduzida de cores nos meus trabalhos, e também já me dei conta disso, Nas com uma vestimentas. persistência. Também, né? Mas eu tenho uma persistência muito do vermelho e do rosa, do magenta. Tem algumas cores assim, às vezes um amarelinho leve, mas realmente o meu trabalho eu não trabalho muito com muitas cores mesmo, né? Não sei por quê. Só sei que é assim.
Que Mas acontece. acontece. Eu acho que talvez por essa minha preocupação, que é muito mais tridimensional do que verdadeiramente pictórica, né? Me interessa muito mais as texturas, do que essa coisa de como as cores. Né? Então, geralmente, quando tem uma cor só, né? Como os meteoritos, que são rosa, enfim, ou vários trabalhos que tem vermelho, o próprio Manada, que tem vermelho, E até nas né? expografias, agora eu tô lembrando, né? Porque, por exemplo, na do Diego, quando tinha cor era azul, Era o né? azul. Era É, bem branca, a exposição do Diego era quase toda branca, com esses momentos de azul, na né? 20 era preto. Quando aparecia uma cor era preto. Era um cinza meio azulado, um pouquinho É, puxado para o azul, mas grafite era um estava cinza. chumbo, né? Naquela que É. você orientou dos seus alunos era vermelho, super vermelho. Não, aquele era azul Tiffany e o rosa, Ah, azul eles vão me Tiffany, eu não lembro do matar. azul Tiffany. Ele era, a maior parte dele tinha branco, tinha esse rosa, que eu agora não estou lembrando, eles escolheram tudo pelo nome das cores. Era parecendo uns nomes de esmalte. Assim, o rosa eu não vou lembrar agora qual que era, mas eu lembro que tinha um azul Tiffany, né? Fúcsia da Era uma cor bem, bem assim, né? Bem cor de esmalte o título, agora eu não vou lembrar, né? fúcsia Enfim, se alguma real, aparecer aí, imperial. se alguma curiosa aparecer por aí, diz aí qual é o nome que eu não lembro, né? Não, mas os dos meus alunos, eles usavam amarelo, eles usavam. Eu tenho muito essa preocupação de não, de não pesar na mão na orientação, né? Tipo, não ser uma continuação da minha pesquisa necessariamente, né? Tem a ver com os interesses deles. Então, eles usavam bastante cores até nas palhetas deles, assim, né? Diferente de mim. Eu não Mas, sei. falando um pouco. Hã? Fala, não, porque eu quase mostrei aqui a expografia, mas aí vamos falar da Lua, depois qualquer coisa a Ah, gente falar volta da lá Lua. para o camarim. Pois é, a Lua é um trabalho que eu gosto muito, assim, eu acho que. E ele é um desses trabalhos que a coisa da iluminação é muito importante, porque ele é tanto sombra quanto massa, né? Então, para mim é muito importante essa sombra que ele projeta. E ela, na verdade, é um círculo feito com pregos, linha de costura e essas pinhas, né? Tingidas, elas são pigmentadas, né? E aí a minha ideia era era pensar mesmo nesse objeto, nesse corpo celeste que levitava, né? Por isso isso é uma coisa interessante talvez para pensar na coisa do materiais em arte, que pode ser ali como uma escultura, né? E, e aí uma vez eu estava falando com uma outra pessoa sobre isso e a pessoa estava muito revoltada de eu chamar isso de escultura e não de instalação ou alguma outra coisa, né? E aí eu estava explicando que para mim é escultura, porque foi um trabalho que foi muito mobilizado no momento que eu estava pensando no Robert Morris, né? Nas esculturas flácidas dele, né? Nas esculturas molengas dele, em toda essa discussão dele da escultura com a gravidade e questionando um pouco essa coisa da verticalidade, de como que essa relação gravitacional na escultura, né? Então eu estava muito entusiasmado por essas leituras, foi um trabalho que estava muito impregnado de pensar nisso, né? De um pensamento que era escultórico, né? Mas então acaba que a minha decisão de linguagem nos trabalhos tem muito mais a ver com de onde esse pensamento está surgindo, porque eu poderia dizer em outra situação que isso é um desenho, por exemplo, nada me impediria de. Ah, o Banzé apareceu. Você apareceu aqui, peraí, calma. Fica ali. O Morrissey tá comportadinho aqui, tá no É, cantinho amor, dormindo. ele é fofinho. Ele tá. Não, mas às vezes ele fica me pinicando aqui também. Mas Como desenho, você estava falando, né? Que ele podia ter não essa. poderia ser outra coisa, né? Mas para mim, na minha cabeça, era uma escultura porque estava motivado por essas questões que são escultóricas, né? Tanto que aí eu acho que eu estava muito contaminado dessas questões, desse questionamento, quando anos depois eu fui fazer o Sol, né?
Vamos mostrar o Sol, E porque você falou da gravidade, da espacialidade, e aí acho que é sim, interessante para falar também dessa relação, né? Deixa eu achar o Sol aqui. sim. Cadê? Sol. Sol. E eu fiquei É. na frente da luminária. É uma luminária. Acho que não tem nenhum mistério. É uma Aqui embaixo luminária. de mim, tá, gente? Esse pezinho preto aqui é uma luminária dessas bem comuns, né? Assim, Isso, de pretinha, mesa, de escritório. de escritório, pequena, baixa, assim, de mesa, né? E Uhum. tal, Isso, ligado na tomada. Ah, adoro esse trabalho. isso. É, eu também gosto dele. Mas é isso, assim, eu acho que quando eu fui pensar no Sol, quase como uma resposta depois à Lua, né? A primeira coisa que eu pensei é que eu queria um Sol denso, é que eu queria um Sol pesado, assim. Eu pensei quase no Sol negro da Cristeva, sabe? Um Sol como esse astro, A né? turma estudou a Cristeva no banheiro, né? Claro, levei, Olha aí, levei todo então, mundo pois é, pro tem, banheiro. tem o Sol Negro da Cristeva, que é um texto sobre depressão e tal, e aí eu fiquei pensando nessa coisa de um sol pesado e ao mesmo tempo um sol que tivesse numa situação poente, então que encostado ali na parede é como se ele estivesse se pondo num horizonte, né? Então eu sabia que eu queria fazer com algum material pesado, e eu fui atrás dos materiais. E aí, provocado um pouco por essa discussão dos materiais e de se a lua era uma escultura ou não, eu pensei, eu vou para um material mais tradicional da escultura no sol, né? Então fui para as pedras, fui ver mármore, fui ver algumas pedras assim. E isso é uma coisa muito legal, né, Cecília, dos nossos processos. A gente vai parar nos lugares muito malucos, né? Nessa busca pelo sol, eu fui parar num lugar incrível que eles mexiam com pedras. Então, teve uma hora que tinha um guindaste, uma pedra gigantesca passando por cima da minha cabeça, assim, uma pedra gigantesca, pedra de todos os tipos, assim, foi muito fascinante, né? E aí nessa busca pelas pedras, eu acabei descobrindo esse material, eu descobri porque eu não sou decorador, porque é muito lugar comum para os decoradores, porque isso é um material que é 90% quartzo. Ele é um material que é muito usado para cozinha, para revestimentos e tal, né? E na hora que eu descobri que tinha esse material que era 90, a ideia de um sol de quartzo, fiquei assim, eu quero esse material, né? E, e aí eu também estava seduzido por essa ideia de um sol cinza, né? Tinham cores e texturas que eram muito mais solares, por assim dizer, mas eu estava muito interessado nesse sol cinza, né? E aí é isso, é um corpo celeste que ele não produz luz própria, né? Ele é iluminado por essa luminariazinha. É um trabalho que não tem bastidor, então tá aí a tomada, tá aí o fio, e é isso aí, né? Tá aí iluminando e tal. Então os dois trabalhos são um pouco esse pensamento da escultura também, né? De formas muito diferentes, com materiais muito diferentes, mas pensando um pouco nessa relação escultórica mesmo, assim. Né? Eu gosto muito desse trabalho, e é isso, né? Ele toca esse horizonte que é o chão, Uhum, né? E aí, uhum, quando a gente pensa na nossa relação tipográfica mesmo, né? Assim, sempre tem aquela famosa discussão de qual que é a altura da linha do horizonte que vai passar pela exposição, né? Então a gente vai fazer 1,5 metro do chão, qual que é o ponto de vista, né? Que a gente vai amarrar toda a exposição. E aí, com esse trabalho, você né? Ele é um pouso, né? Não é tanto uma queda, né? Ele não se espatifa no chão, né? Ele está ali uhum, repousando. Ele tem esse, né? Ele chega e fica ali. Então acho uhum, que é tão interessante isso porque a gente não pensa dessa forma, né? O sol. E aí, quando você traz, inclusive com essa cor, né? E você inverte as principais características desse astro rei, né? Então é isso, ele não emana luz, né? Ele não é isso, não é essa bola de fogo, ele não é essa cor quente, né? Ele não traz toda
esse carinho, né, que o sol, né, quando chega na nossa pele traz, né? Ou hoje, como estava um dia insuportável aqui em Brasília, não sei como é que está em São Paulo. Hoje o sol não estava nada carinhoso, ele estava bem agressivo. Solzão de verão, né? Mas ele tem esse calor muito presente na imagem dele, né? E aí, quando a gente olha para essa imagem, ela é uma imagem muito mais próxima da Lua, porque ela é cinza, ela é pesada, né? Ela tem uma outra cara, né? E acho que talvez se não tivesse essa luminária aí, né, que é de uma inteligência enorme, né, essa luminária, porque você traz a luz para o objeto, né? Mas é isso, Sim. não vem dele, não é natural dele, né? Você que coloca a luz no sol quando você quer, que você pode desligar. Mas podia fazer uma projeção. Não, é porque podia ser uma luz de galeria ali, né? Podia ser um outro artifício. E como você bem disse, né? Ele está nu e cru aí, né? Então não tem nada escondido, ele não tem nenhuma sedução com um super aparato de luz, nem nada, né? Ele está ali, né? A Dani está perguntando se essa curadoria foi da Iana. Esse foi lá na Alfinete? Esse foi na Alfinete, a curadoria da Iana era do Mapa Mundi. O Sol estava na curadoria da Iana também, que foi na Galeria Ponto, mas essa imagem especificamente é da Alfinete, que foi uma Alfinete. Pois é, não exposição tem um outro ângulo, gente. descuradorada. Não foi curado. Não foi curada, A foi Dodói. doentinha mesmo. Gente, eu não tenho outro ângulo dessa imagem. Mas ele não está aí na sua casa, o sol? Ou não? Ai, gente, vocês vão. Deixa eu ver aqui. Não, não precisa não, mas foi Só mal. que tá sem a luminária, né? Tá sem a luminária, mas dá pra ver o objeto. Calma aí. Não, então não precisa não, amigo. Cara, se as pessoas estiverem com dúvida, ó. Aqui também tá no fundo cinza, fica ruim de ver, né? Tem que Mas é pegar mais. isso. Ah, dá para ver. Tá dando pra ver? Agora deu. Aqui, né? É isso aqui. E é tipo É uma isso, ela é bem bolacha, o Igor está pesada. perguntando. É uma chapa É o quê? É circular. tipo. Ele pergunta, é uma É, chapa circular. circular dessa pedra, tipo uma bolacha? Eu tô falando Isso. que sim. Ele é um É. discão. É um discão. Bem Exato. pesado. Bem pesado. Bem Não que faça pesado. muita diferença, mas é. Será? Bom, não sei. Enfim, Não sei talvez. se faz, né? É. Bom, e aí nesse mundo, né, entre as linguagens pintura, escultura, a gente estava no sol, a gente saiu das sondas, dos veículos, né, o sol e a lua para falar disso a partir do Mapa Mundi. Agora eu quero voltar um pouquinho onde a gente começou, porque a gente estava falando, né, dessa sala de estar... Ah, aliás, antes disso, gente, foi mal, tem uma pergunta aqui, eu esqueci, peraí. Pergunta. A Bia tem uma coisa com as cores. Tem alguma cor que você não trabalharia? Não, acho que não consigo pensar em alguma cor que eu não trabalharia. Eu tenho uma predileção pelos vermelhos, azuis e tudo no meio. Os roxos, tal, os magentas, essa gama de cor me interessa bastante. Talvez porque eu uso pouca cor e cria um contraste que eu acho interessante. Mas não, acho que não teria nenhuma cor que eu não usaria. Eu gosto de todas as cores. Ai, que lindo! Eu Eu tenho gosto, umas eu gosto de cores que eu marrom, que é uma cor evito. que as pessoas não gostam. Eu gosto de marrom. Eu usaria, acho que tem trabalho meu que tem marrom, inclusive. Eu não tenho nada contra nenhuma cor, não. Eu usaria Marrom é qualquer. uma cor fácil até, né? Eu acho o Eu vermelho uma cor gosto. super difícil. Acho super Mas você difícil. também tem muitos trabalhos com vermelho. Inclusive, tem um musealizado. Que está agora lá no museu, exatamente. Mas então, é toda uma Exato. discussão que eu levei para a sala de aula, né? E aí é isso, cor tabu. O Igor até colocou aqui, gente, foi mal. Professora louca. É porque eu falo que tem cor que você tem que usar assim, sabendo que você está usando aquela cor. Né? Que tem Acho que cor toda que... cor tem que ser. Eu tenho que Sim, dizer que eu mas tem umas fui que chamam aluno da mais atenção. professora Lígia Saboia, que foi uma professora muito importante no departamento de artes, que acho que formou uma série de professores que estão lá hoje, sim. Uhum. E ela muito catequizava a gente nessa coisa de saber usar as cores, né? E,
e usar elas com muita precisão sempre que possível, né? Então eu gosto de todas as cores. Mas no meu trabalho, como eu uso poucas cores, eu acho que eu acabo indo para cores mais chamativas, o que eu acho que cria um contraste maior com a minha ausência de paleta de cor, né? Então eu caio muito nos vermelhos, assim, com certeza. Peraí, que tem uma outra pergunta. Ai, não, peraí. Do Igor, peraí. A luz está na parede, longe do chão. Pensou em só erguer o disco Sol? Não, acho que até por uma questão de construir um contraste com a Lua, o Sol ele já veio nessa posição, já me veio nessa posição poente, assim. Então eu já pensei ele no chão e pensei nessa coisa do peso, né, desse Sol pesado. Eu realmente estava muito contaminado, eu acho, pela Kristeva, né, pelo Blanchot, com Desastro também, né. Então eu estava pensando muito nesse Sol pesado. Então em nenhum momento eu pensei nele erguido do chão. Eu sempre pensei ele repousado. Diferente da Lua, que é pura leveza, né? Lindo. Eu estou só ficando aqui de olho no relógio. Daqui a pouco, infelizmente, a gente tem que começar a concluir. Mas Ah. antes, eu quero voltar para o gancho, Hum. né, que a gente estava nessa história da sala. Eu quero voltar para as lembranças. E aí, a Uhum. gente teve esse momento da Lua, porque a Lua, né, a gente acabou indo para um momento mais astrológico da coisa toda. Mas a lembrança que eu estava querendo trazer, eu queria pegar principalmente do Bosque. Vamos pro bosque. Vamos para o Bosque. Eu me sinto construtor de mitologias, né? Fazendo uma lua, fazendo um sol, fazendo um bosque. É muito louco isso, né? Super, super. Lançamentos, né? São, assim, inclusive palavras bem de Ficção mesmo, aventura, né? né? Sim, vamos pro bosque. Vamos para o Bosque. Esse Bosque, ele teve duas montagens, né? Sim. E aqui a gente tá. Essa é a montagem do TCU. Do TCU. Do Do Camira era TCU. uma casa mais escura, né? Que eu lembro que tinha mais Isso, madeira e tal. porque era uma E casa que estava em construção ainda, né? O Camille estava construindo a casa dele quando a gente conta aí um fez o pouco do Morada. processo desse trabalho, para depois a gente falar da É, repetição, porque eu quero aí pegar na repetição com lembrança, enfim. uhum. Pois é, esse trabalho foi no Moradas do Íntimo, que eu acho que vocês já devem ter comentado, porque tem vários artistas que estavam nesse projeto maravilhoso da Karine e do G, né? Que era a ideia de hospedar os trabalhos na casa das pessoas e depois levá-los até a galeria, né? Então tem esse choque desses dois lugares, né? Quando eles me convidaram para participar, não sabia ainda qual ia ser a casa que ia ocupar, né? E tinham várias condições de casa, teve kitnet, teve casas enormes, casas mínimas, né? Então eu comecei a pensar um pouco genericamente nessa ideia da casa. O meu trabalho, na verdade, eu trabalho com muitas coisas que são do ambiente doméstico, né? Então, né, a lâmpada, enfim, cadeira, cama, enfim, me interessa esse ambiente doméstico, né? Então, fiquei pensando um pouco sobre isso, e aí a ideia do bosque surgiu um pouco pensando que a casa ela tem essa coisa um pouco de domesticar a natureza, assim, né? Esse nosso ímpeto decorador é muito de controle sobre as coisas, né? Cada coisa no seu devido lugar, né? Versus um certo descontrole da natureza, né? Então a gente harmoniza isso de algum jeito. Então tem uma coisa muito artificial de resistência a essa emergência naturante do mundo, né? Então eu fiquei pensando o que seria de uma casa em que um objeto começasse a se reproduzir, né? Então que o morador de repente se visse cercado por uma reprodução de um objeto, né? Ocupando essa casa, né? Então eu comecei a pensar, como eu não sabia qual ia ser a minha casa, eu comecei a pensar o que tem em todas as casas. E aí comecei a pensar em vários eletrodomésticos, em várias coisas. E aí cheguei na ideia da árvore de Natal, que ela é já uma pseudo-simulação da natureza, né? Porque agora ela já ganhou uma autonomia absurda do referente natural, né? Quer dizer, você tem árvore
de Natal de todas as cores, de todos os jeitos, que brilha de todo, né? Que às vezes nem lembra mais o formato de uma árvore exatamente. Assim. E eu pensei, o que, que seria essa árvore que ela não só é limitada espacialmente, mas ela é limitada temporalmente, né? Tem um momento certo para você montar essa árvore artificial na sua casa, né? Então, o que, que seria de um morador chegar e de repente ter esse bosque surgir na casa dele, né? E aí foi um processo super interessante de pesquisa também, porque eu descobri que, que assim, tem uma vasta também mitologia da árvore de Natal, vários autores super interessantes escreveram sobre a árvore de Natal, então foi muito legal também me aprofundar, né? A gente que é artista nerd, que gosta de ler também e pesquisar a fundo as coisas, descobre umas informações super interessantes, né? E aí foi isso. Então eu plantei essas árvores, elas são todas emprestadas, né? Eu não comprei nenhuma. Toda vez que o trabalho é montado, eu peço árvores emprestadas. Né? Com isso eu descobri que as árvores são propriedade das mães, porque todo mundo fala, eu vou emprestar se a minha mãe autorizar, vou pedir para minha mãe para emprestar. Então eu descobri isso também, que são das mães, né? Um outro E comentário aí de foi gênero isso. interessante pra gente. A mesma coisa, eu vou perguntar para minha mãe se eu posso emprestar árvore de Natal, né? Falei, olha aí, tem uma coisa, né? Mas o que eu achei interessante é isso, na casa foi muito louco, assim. O filho dele já começou a se esconder na floresta, porque o bosque é mesmo esse lugar de gente ficar entocaiado, de ficar, né? E aí foi muito Enquanto seu lobo legal não ver vem, né? enquanto seu lobo não vem, né? Inclusive, o meu bosque foi desmontado antes do previsto, porque chegou uma hora que eles cansaram de conviver com o bosque, desmontaram as árvores, pedindo só para ir buscar, que já estavam todas encaixadas. Mas, e aí é outro universo quando você leva isso para exposição, né? E aí ficou muito legal também, porque era na entrada da exposição. Então você entrava por esse bosque para para acessar, né, a exposição como um todo. Então, Sim, a acho que foi uma montagem no experiência. TCU. Isaac está perguntando o quê? Faz uma parte 2 depois dessa? Dessa o quê? Dessa live? Eu descobri, gente, Marília me contou na última, quando estava com a Karina, que a gente pode transgredir a hora. Agora deu uma hora certinho que a gente está junto, então acho que a gente pode só mais uns minutinhos, né, Maite? Vamos, vamos. Ou ele estava A luz é falando. demais. Sim, a luz, a iluminação Isso é demais. é super importante e nesse daí foi super legal, porque a gente trabalhou com o Caco, que é um iluminador que eu adoro, muitos dos meus trabalhos acabou que ele iluminou, e eu falei com ele que eu queria é, fazer uma iluminação que as árvores virassem silhuetas, né? E, e ele conseguiu fazer esse efeito que eu achei incrível, assim, né? Porque eu não queria que fosse uma iluminação. Eu gosto dessa coisa de ser um pouco fantasmagórico também, um pouco assustador, um pouco não. Uma luz que não revela tudo, assim, também, né? E ele conseguiu fazer essa luz que eu acho que foi muito acertada, né? E é uma luz que ocupa, né? Que ela dá um volume. Então, aí, de novo, resgata esse lado escultórico, né? Da Sim. matéria que você está usando, né? Então, ela ganha um espaço, ela preenche o espaço, que nem a gente estava lá na Lua, né? Aqui é uma mini Lua, quer dizer, uma Max Lua. Chegamos a ter pousamos na Lua, né? E estamos no meio desse Sim. bosque, né? Porque lá era pinha, que é isso, aqui é um pinheiro, né? Então tem É. uma aproximação, assim, né? Eu achei esse trabalho incrível e realmente ele é muito esquisito na exposição. Isso tem muito tempo, tá, gente? Isso foi 2009. E você chegava no TCU pelo bosque. Não só tem, de novo, essa relação de escala, né? Que também interessa para o Matias, porque na casa do Uhum. Camille eu não fui, porque foi num dia dos pais, aí eu com dois pais, enfim, não rolou. Mas eu vi as fotos e lá era isso, tinha esse estranhamento de ser num ambiente doméstico, então quase né? Você deu água pro pinheiro e ele se multiplicou, né? Como um ser, né? Toma controle de tudo. E tem um estranhamento duplo quando você vai para a galeria, porque assim, não pertence mesmo, né? Então, assim, Sim. que lugar é esse, né? E lá ele tem um preenchimento pelo branco, pelo esvaziamento. Você entrava na exposição passando pelo meio do bosque, né? E assim, é Uhum. aquele bosque com aquele cheiro de Natal, né? Que para mim é assim, para quem é alérgico, é asmático como eu, é
aquele cheiro de nossa, É vou a espirrar há poeira. 20 anos. Sim, Mas, enfim, você coloca a gente no meio do trabalho, né? Porque, enfim, é um trabalho de instalação. Então, acho que isso também é sim. interessante para quem está aí, né, nessa produção final, porque na sala agora, Mate, é aquilo que eu comentei com você. Os alunos, o que eles vão fazer? Eles vão revisitar os trabalhos que eles já fizeram, né, Uhum, nessa tipologia da casa, e eles agora vão trazer esse lado expositivo, né? Então, como que uhum. isso vai para uma galeria, né? Como que esse trabalho vai? Então, ele é multiplicando, ele precisa ser pensado com a iluminação, né? Qual que é a escala que se estabelece, e a gente vê aqui o tanto que muda muito, né? Assim, que o trabalho ele ganha ele proporciona uma outra experiência com a gente, né? Assim, quando a gente está fazendo essa transposição, né, do espaço doméstico para o espaço de galeria, né? Então, talvez até por É isso que teve muito. muito moradas aqui, né? Não, e eu acho que tem uma coisa interessante também que essa genealogia de confusão do espaço da sala com o espaço expositivo é muito interessante, né? Porque Sim, tradicionalmente os espaços de coleção eram salões, né? Eram salas, né? Daí que vem os termos, né? E a gente demorou muito para desassociar isso, assim, né? Então tem umas coisas que eu acho super legais, por exemplo, algumas feiras universais em que eles reproduziam toda a decoração mobiliária da sala para fazer uma sala expositiva, né? Então esse repertório, né, é, da sala, né, é muito forte, né? Até a ideia do visitante, que eu acho uma coisa super interessante, né? Eu trabalhei num espaço, num instituto cultural, que um dos educadores queria remover de todos os materiais o termo visitante. E aí eu estava perguntando para ele por que ele queria fazer isso, né? E aí ele disse que era porque fazia parecer que o espaço não é das pessoas que estão visitando, né? A ideia de visitante já diz que aquele espaço não é seu. E eu tá acredito de que não é. passagem, né? Sim. E não é, assim, não é, né, dentro dos centros culturais, não é, né, dentro das galerias. Se a gente fala de acolhimento, é porque precisa ter um trabalho de acolhida, que o espaço mesmo não proporciona, né? Então, isso eu acho muito bacana também da gente pensar, né? É um espaço que também é cheio de hostilidades, né? De hospitalidades e de hostilidades, né? Sim, tem essas E, tensões. Tá elas vendo, são gente? Isso totalmente que é bom evidentes. conversar, né, com um artista educador. O Mate já fez programa educativo da Bienal, Bienal de Arquitetura também, Otaki, agora está no Sesc, então é um pesquisador com uma grande experiência, né? Assim, trazendo essas conexões do espaço do ateliê para a vivência, né, que se estabelece nesses espaços expositivos, né? Mate, tchan, porque acho que aqui Mas também tem uma nada. relação próxima, não só pela cronologia, né, que você comentou, né, de um trabalho ter surgido da experiência de um outro, mas também a expografia. Eu lembro muito do impacto, esse foi no TCU também, né, acho que naquela curadoria que teve a Lua, se eu não me engano. Né? Esse é totalmente filho da minha conversa com a Karina. Esse foi aquela que a Karina Dias fez a curadoria, né? E que em vários sentidos é continuidade do Moradas do Íntimo, de certa forma porque foi nas minhas conversas com a Karina, no Moradas do Íntimo, que surgiu esse convite dela ser minha curadora, numa individual, porque nosso diálogo ao longo desse processo foi muito bom, assim, foi muito produtivo, muito enriquecedor para mim. Então eu quis dar continuidade, né? E também porque eu tava falando que na casa do Camille era uma das prerrogativas de receber a obra era fazer uma abertura, né? Convidar pessoas para verem a obra e tal. E na casa do Camille, acho que era um sobrinho dele, não sei, tinha uma criança. Ai, meu Deus, travou de novo. Não. Mate? Você está me Oi? ouvindo? Ah, tá. Você Sim, por um sim, agora segundo achei sim. que Deu uma travadinha. Você estava é, falando que tinha uma não, criança na casa do Camille.
Isso, ele tava com esses brinquedinhos de plástico super colorido, que eram uns animais, e ele tava tentando, ele tava simplesmente brincando de arranjar eles num lugar super íngreme, que era um braço de uma poltrona. Assim, a brincadeira parecia só de redistribuir, assim. E aquilo me chamou muita atenção. Eu pedi pro fotógrafo, né? Tinha um fotógrafo do Morada do Íntimo que estava fazendo esse registro. Aí eu chamei ele de canto e falei, por favor, você pode tirar umas fotos dessa brincadeira aí? E ele tirou várias fotos, eu fiquei também ruminando essas fotos um tempão. E aí, com a conversa com a exposição com a Karina, né? Que era o Notações Paisagem, surgiu a possibilidade de fazer esse trabalho, né? Então, ele é uma cadeira que é vestida com esse casaquinho. Esse casaquinho, ele tem esses alces, né? Vermelhos desenhados. E aí, então, de certa forma... Opa, Cecília? Você Tô falou? aqui, tô aqui. Não, é porque... Ah, bom, tem esses alços aí vermelhinhos no casaco, né? E, e aí, e aí vestindo a cadeira com esse casaco meio que antropoformiza essa cadeira como se fosse um casaco infantil, né? E aí por baixo do casaco, seguindo em direção ao banco, eu coloquei esses alces de plástico, que são aqueles brinquedos bem tradicionais, né, de plástico, assim, e tal, de tamanhos diferentes, então parece mesmo uma manada, tem uns maiores, uns menores, avançando sobre esse banco, né? E é um trabalho que eu gosto muito. eu Eu gosto gosto muito desse também. trabalho. E eu acho ele emociona, não é? Porque acho que Você todo ficou mundo que já emocionado? teve. Hã? Você ficou emocionada quando você viu? Foi? Eu fiquei muito emocionada quando eu vi. Eu lembro muito dessa experiência, sim, de estar lá. Eu lembro que teve uma aglomeração em volta, porque é isso, ele ainda é um objeto Uhum. num espaço vazio da galeria, que tem uma iluminação assim. Ela não é teatral porque ela não é tão dramática, né? De um espaço escuro e aquela luz pesada, né? Mas ela pede sabe, um recolhimento. Então tem isso, que isso acontece em muitos dos seus trabalhos, pelo menos comigo, né? São trabalhos de muito recolhimento, né? De muita introspecção e ao mesmo tempo de conexão, né? Porque é isso, é aquele brinquedinho que todo mundo teve, né? Esse brinquedo, ou inclusive de brinde, né? Assim, de festas, porque ele é um, enfim, muda o bicho, né? Tem girafa, tem de tudo, Uhum. mas ele é um brinquedo muito simples e muito comum, né? Assim, muito barato, muito comum, então ele está presente na infância, né? Assim, atravessa gerações. Meu sobrinho tem um monte desses bichinhos hoje, né? E além disso, tem essa passagem, né? Assim, de uma manada mesmo, né? Porque você não fez só, horrível usar o só, mas você poderia ter feito uma outra montagem de, sei lá, talvez de correspondência, do bidimensional com tridimensional, né? Pegando o casaco e a manada, mas a cadeira e você vestir a cadeira né? Porque é isso, a gente se coloca nesse lugar, né? Então não é separado, né? Não tem o casaquinho e tem as manadas, né? Sou eu ali brincando com esses brinquedinhos no meu colo, né? Eu sou aquela cadeirinha Uhum. ali brincando sozinha, quietinha. Sabe aquele momento que você brinca sozinha, né? No Uhum. quarto, onde quer que seja, mas você tá ali com seus objetozinhos e vai brincando. Então ele é um trabalho que me emocionou muito. Eu olho para ele até hoje, acho ele assim de uma potência enorme, assim, né? Enfim, acho que não sou só eu, porque tá todo mundo aqui, maravilhoso, lindíssimo. Aí tem um momento Ele surrealista só foi aqui, né? exposto uma vez. Você acredita? Só foi exposto uma vez esse trabalho. Aí, Ele curadoras de plantão. Hoje Fica a temos quem? dica. Anitta. Sinara não apareceu hoje, nem Marília, mas temos Iana Tamayo. Quem sabe? Manada uma próxima vez. Ou eu vou fazer aquela sua expografia, você vai fazer a minha, eu Pois é. quero a manada. Mas, enfim, e tem também um movimento, né? Porque você faz a manada mesmo, né? Elas estão saindo de um espaço e caminhando para um outro, né? Não é
não é uma Uhum. disposição, sabe, de um do lado do outro, como se estivessem todos lindos ali para foto, né? Então Uhum. tem essa, acho que talvez por isso que o Igor tenha colocado ali, né, o David Lynch, um momento meio, né, surrealismo, uma coisa do fantástico, né? Porque você cria essa ilusão ali, né, desse movimento de onde eles estão. Gente, deu, Natal acabou, bora, bora para Eu acho casa. engraçado quando foi ter a abertura, teve um fotógrafo, um jornalista que foi cobrir e tal, a exposição, e aí o fotógrafo virou para mim, tava, por causa da época, essas coisas de proximidades temporais, né? Tinha acabado de acontecer a exposição do Escher. Então ele ficou, isso é Escher, isso é Escher. É tipo os bichinhos saindo do bidimensional e voltando pro bidimensional, né? Eu falei, uau, de certa forma também. Tá aí, né? Também. Mate, eu queria ficar falando muito mais, mas eu quero terminar com, não sei, eu tô olhando aqui, seus trabalhos são tantos, mas já que a gente está nessa, Disposição hã? de falar da exposição com os alunos, quer terminar com 20? Pode ser, eu ia terminar com siameses, mas vamos fazer Pode ser também, desculpa. Eu me adiantei. Você escolhe. Não, podemos falar, você pode escolher, amigo, vai. Você quer falar do Tanto 20? Pode faz, ser. tanto faz. Fala do que você quiser. Fofinho! É que esse trabalho é tão antigo. Nossa, você era aluno de graduação, não era? É o meu trabalho, é o siamês, travou aqui para mim. É o siamês? É. É. Ah, tá. Nossa, achou o sapatinho. Sim, é o meu trabalho final, na verdade, do curso, né? Ah, é? Não lembrava. Achava que era até um pouco antes. Foi. Ele Não, foi para Cal, não não, foi foi o para trabalho. Cal? Não lembro. Foi na Cal, foi a Eu, Você, Nós, Eles, que Sim, era com o Camir, com a Mariana Pagotto, Fernanda Mendonça e verdade. eu, e curadoria da Marília Panitz, e aí cada um de nós tinha que desenvolver um trabalho ou com eu, ou com você, e no caso eu era o você, né? E, então, na verdade, o título do trabalho é Você, entre parênteses, objetos siameses, né? Isso, eu sempre esqueço desse detalhe. Olha só, e ele está trazendo um duplo, né? E eu chama você e eu fico esquecendo essa informação. É, Então, mas são é alguns isso. objetos, né? Então tem esse, São, o mini tem Keds fazendo coração. Gente, sério, esse rasga tudo, né? esse trabalho é do Geraldo Ortoff, coleção Geraldo Ortoff. O garfo tá com a Marília Panitz, Esse é o né? O garfo. óculos tá comigo. Esse é o óculos, né? E aqui é o E- garfo e aqui o óculos. Isso. E aí, É, por que eu achei que fazia sentido a gente falar um pouco dessa série, né? É uma série. Você considera uma série? A gente está nesse momento também com a turma, né? De sim, série, termos. é uma série. E você coloca todos como objetos, né? Sim. E são ready-mades assistidos, aquele momento, né? Eles tiveram várias confecções, né? Por exemplo, a luva eu mandei fazer do zero. A gente teve que fazer a gente fez uma luva que ela foi completamente feita assim, né? Tipo, não tem costura entre as luvas, ela foi feita já se tocando, né? O tênis foi um ready-made assistido, todos os outros acho que podem ser ready-mades assistidos, assim, né? São objetos que E foram eles são modificados. assim, são objetos funcionais que na concepção do duplo, do siamês, eles perdem totalmente a sua funcionalidade, né? E aí eles se transportam para um outro espaço, né? Um espaço mesmo da É. experiência, da impossibilidade, né? Um espaço da pura poesia mesmo, né? Porque é isso, não é mais um garfo, né? Assim, é um... Como esse foi o trabalho de conclusão de curso, eu pesquisei bastante essa imagem do siamês na arte brasileira. Não vimos a E luva, Igor, não achei a imagem da luva. ah, Mas enfim, vou ficar desculpa, devendo. amor. Posso providenciar para vocês, depois você posta aí para os alunos verem. Manda que eu coloco para eles. É. Mas o
eu fui pesquisar isso, é uma imagem muito recorrente, né? Essa imagem do siamês, assim, né? Como... E principalmente na arte brasileira, curiosamente. Tem vários exemplos, assim. E eu acho que ela é, ao mesmo tempo, essa imagem idealizada da relação, né? Dessa fusão, essa coisa platônica, né? Do banquete, de você se fundir ao seu amante, de você estar... E, ao mesmo tempo, essa coisa do siamês, que é a abjeção corporal, né, dessa impossibilidade que essa junção, né, e meio que assim, a gente tá... Eu fiquei pensando muito quando eu fiz esse trabalho no Ref Room da Yoko Ono, né, que ela secciona tudo pela Hum. metade, e aí tem aquela fala célebre que alguém fala, ah, faltou uma pessoa pela metade, ela fala, não, mas nós todos somos pela metade. Eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Porque somos todos pela metade, mas somos todos siameses também, né? Porque a gente está completamente preso ao outro, assim, né? Preso a essa construção do que é o outro, preso nas nossas relações, nas nossas fantasias em relação ao outro, né? Então também somos todos siameses, né? Estamos todos juntos, assim, para melhor ou para pior, né? Uhum. Mas esses objetos são completamente impossíveis, né? O fato dele. Nem todos, né? Porque tem os bichinhos de pelúcia também, siameses, que dá... Ah, é acho que, não, verdade, que verdade. a Nem utilidade deles falei. não fica. E a luva acho que até dá para usar, você fica andando de mãos, né? Encostandinho com outra pessoa é divertido. Romance. É, Mas o óculos, por exemplo, é totalmente inviável, né? impossível. Não dá certo, não É. funciona, né? E o Keds também não, gente. O Keds pensa que fofura, não. É. Essa é a fofura mor. Pois Tá, é. olha, eu queria, então, beleza, vamos falar um pouquinho do 20 e a gente termina Sim. bem rápido. Você que está controlando o tempo, vai lá. Já está totalmente descontrolado. Mas então aí voltando para esse momento, né, de pensar a exposição, como mostrar as obras, né? Então, reparem que tem essa aqui, né, na 20, que foi uma exposição que o Matias organizou, pensando pintura e pictoriedade em Brasília. Então tem diversas propostas, né, desde uma pintura, né, aqui, por exemplo, Uhum. né, óleo sobre tela, nesse sentido de pintura, né, como uma pintura de um grande monocromo feito de flanelas, né. Depois até lembrei Sim. daquela sua outra, Mate, na Hill House, inclusive, porque também tinha esse Ah, trabalho. sim, foi maravilhoso. Tinha esse trabalho também lá. E ali foi uma outra Da- tipografia também, porque pedia essa conexão com o design, né, com o mobiliário. Então era Sim. uma. Depois que eu lembrei disso, mas enfim, depois eu comento com os alunos É, na sala, né, na sala sim. virtual. Mas aqui, para a gente pensar nessas formas de dispor, né? Que eu acho que esse é o desafio final da Uhum. disciplina, né? Então, não só... Ai, pena, eu estou em cima dos puffs aqui na imagem, gente. Peraí que eu acho que eu tenho uma Desculpa. outra imagem. Estou aqui na frente dos puffs. Sim, de flanelas, né? Então, aqui o que eu acho que é interessante para a gente ver, né? Esse objeto no chão, nessa obra Uhum, de arte no também, chão, e que, Gabriel. gente, vamos combinar que com uma galeria cheia, esse objeto deve ir para todo quanto que é canto, né? Assim, as Sim, pessoas aconteceu. não é um espaço usual, né, para obra de arte. Então, mesmo, sei lá, Carl André tendo colocado, né, suas objetos, suas obras no chão, né, os objetos específicos no chão, ainda assim hoje não é um espaço, ainda mais quando você não tem aquela famosa fita amarela de não se aproxime, né, tome Uhum, cuidado para não pisar. E isso é interessante, né, para a gente pensar quando a obra de arte se pretende dissolver nesse espaço, né? Você não ter muito essa demarcação, né? Essa noção de uhum, território dentro de uma expografia. Acho que as suas expografias elas diluem, né, essa noção de território, elas acabam misturando as obras ou mesmo na própria experiência, né? Achei uma do Puff. Quando você tem uhum, esse momento de uma outra experiência, né? Seja histórica, porque aqui nessa parede que vocês estão vendo lá no fundo, né, tem um grande acervo de pesquisa e linha do tempo, né, para todo mundo se conectar, né? E tem esse momento também de vídeo com seus fonezinhos, então, para a gente pensar como que
como que isso pode ser mostrado também, né? Então, acho que aqui a gente tem umas experiências legais de discografia, Mate. Eu não sei como que você quer comentar da 20. Não, eu acho que eu posso falar algumas coisas até de experiências positivas e negativas dessa montagem, assim, né? A gente teve que construir essa estrutura central, ela não existia no espaço, a gente que construiu, porque sendo uma exposição de pintura, mesmo não sendo uma exposição tão tradicional de pintura, a gente precisava de tinha muito trabalho bidimensional, então a gente precisava de muita parede, então a gente criou esse nicho interno de encontro, que a gente achou que podia ser um lugar ativado pelo educativo, né? Então, um lugar de permanência, por isso os puffs, um lugar de conversa, onde tinha a fala dos artistas e tinha essa pesquisa, esse levantamento histórico que a gente fez, né? A gente nasceu de uma curiosidade minha de entender essa geração de pintores de Brasília, então são 15 anos dessa produção desses artistas em Brasília, né? Eu escolhi fazer essa parede central é toda branca e as paredes externas são desse tom de cinza azulado, que foi uma tentativa minha de realmente dar... os vídeos estão todos no YouTube, bem lembrado, Carolina Barmel. Os vídeos estão lá, vocês podem tentar. Barmel tá aí, o Barmel. Então eu quis essa cor que eu acho que destacaria um pouco, uma cor mais fria, para destacar um pouco a cor das pinturas, né? Uma coisa interessante também, você passou aí uma imagem que tem o André numa parede e a Alice Lara na outra parede, né? O André Mota, esse daí. Então, por exemplo, essas eram duas pinturas, eram pinturas que eu queria que estivessem convivendo de alguma forma, né? Que essa bocarra do André com a boca dos cachorros da Alice. E aí a gente fez isso de uma forma que as obras não estavam juntas na mesma parede. Elas estão em paredes diferentes, mas existe um ângulo em que elas se encontram. Então, uma coisa que eu acho sempre legal de pensar é que a exposição, se a gente assim está falando de uma exposição não virtual, né, porque aí pode ser outros modelos, mas geralmente a exposição ela é um objeto tridimensional, né? Então, é muito bacana você pensar também esses pontos de vista em que as obras vão estar juntas, ou as possibilidades, né? Tem uma que eu não tenho imagem aí, mas era uma coruja do Moisés Crivellaro, que a gente botou num lugar que ficava num canto, mas dependendo de onde você visse, criava um corredor que dava nessa coruja, que fez uma iluminação super dramática para ela, assim, né? Então tem essas brincadeiras. Dessa. Agora, por exemplo, um erro. Coisas para vocês não cometerem. Se você vai naquela imagem dos puffs, Cecília, embora fosse uma exposição de pintura, acho que tem uma que é o outro ângulo, que tem as crianças, né? Uma coisa também, enquanto você está mudando a imagem, uma coisa legal também é que acabou que se criou alguns núcleos, né? A gente foi fazendo algumas aproximações. Então, o trabalho, por exemplo, das flanelas está próximo do trabalho da Heloise, que é um trabalho que remete a essa coisa do tecido também, que está perto... Eu estou na frente, gente, foi mal, mas atrás de mim estão as flanelas. Enfim, a gente vai fazendo essas brincadeiras também, né? Mas o que eu ia falar das crianças no puff é que, embora seja uma exposição de pintura, o único trabalho com moldura eram essa sequência de fotografias da Luísa Mader, né? E tá isso eu acho uma coisa interessante. Gente, aqui, ó. Tá bem no fundo aí, esses vermelhinhos aí atrás da Cecília, né? E eu cometi um super erro com isso, eu conversei com a Luísa depois, mas foi num momento que já não dava mais para desfazer. Mas assim, são erros, eu super sou aberto a falar os erros, né? Essas fotografias, elas tinham uma moldura de vidro, e elas ficaram bem na frente dos vídeos dos artistas. Então, olha o vacilo, a única obra que tinha uma moldura de vidro ficava na frente dos vídeos, então tinha uma série de ângulos que elas refletiam a luz dos vídeos, né?
Então, esse foi um vacilo, assim. Então, se eu puder fazer uma sugestão, é assim, tentem visualizar o máximo possível, né? A gente usa todas as estratégias que a gente tem, de desenho, a simulação 3D, a maquete, é o que for possível, para prever o máximo possível esse tipo de coisa. Sempre acontecem, claro, sempre tem mudança em cima da hora, mas é bom a gente se antever para essas coisas, né? Então aí foi E uma na grande própria montagem também, né, Mate? Às vezes as coisas mudam, porque é isso, você tenta sempre muda, prever, mas chega quando você vê ao vivo ali na parede e fala, cara, não, sempre não ficou muda. legal, né? É uma coisa que eu acho que a nossa formação com instalação, né, Cecília, é, treina muita gente, porque muitas vezes a gente só conhece a instalação montada, né? Às vezes a Uhum, gente não dispõe do espaço físico, ou ela depende tanto do espaço físico, da galeria, que a gente não consegue prever. É diferente de uma relação com a pintura, com outros tipos de produção, né? exato. Então tem trabalho que a gente só conhece em loco. Então acho que isso prepara a gente um pouco para esse exercício da expografia e da curadoria, que é essa surpresa da montagem, né? Sempre acontecem mudanças, né? Sim, E total. E acho que nisso que você como que a está gente consegue? falando, Mate, de pensar nessa relação dos espaços, né, dessa linha, né, instalacionista mesmo. Você falou da conversa nessa exposição do 20, mas eu estava lembrando, quando eu estava selecionando as obras para a gente conversar, desse momento que você mostrou da exposição do Diego, Uhum, que você faz isso na expografia, pela cor. uhum, Né? Então, você sim. tem aqui, né, uma conversa, e de fato essa exposição ela era de retrato, e quando você imagina uma exposição de retrato, você imagina, nossa, coisa meio chata, né? Que nem a Bienal de Vídeo, que você fala, nossa, coisa chata. Né? Não Você vê... necessariamente sendo do Diego Bressani, tá? Porque os retratos dele são divertidíssimos, né? Sim, Tem aquele exatamente, mas assim, na famosíssimo do ideia, né? Bolsonaro, né? Exato, na ideia de uma exposição de retratos. Nossa, socorro. Sim. Mas é isso, né? Se você não conhece o Diego, e ele tem de tudo, né? Mas É. você traz também essa costura pela expografia, né? Então, de novo, aqui você é artista, instalacionista, que traz essa conexão cromática, e aí tá bem claro, né? Como que você vai colocar essas duas paredes conversando, né? Posso só, essa especificamente, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas essa especificamente é muito legal porque a ideia era mesmo de fazer o inverso, né? E essa fotografia da camisa azul, né, da pessoa com a camisa azul, foi a que mais o Diego resistiu. Era uma que ele não queria na exposição, num Ah, primeiro é? momento. Demorou, teve muito convencimento, assim, né? E o convencimento terminou com eu pedindo para pelo menos ele imprimir. E a gente vê ela nessa dimensão, tal. E aí ele se convenceu, não sei se a Dani Estrela ainda tá aí, mas a gente apelidou do preto mais preto, que dava vontade de lamber, de tão preto maravilhoso, que é essa fine art, né? É uma textura acetinada tão maravilhosa, né? E Dani aí tá foi essa rindo. negociação. Aí a Dani tá rindo, a Dani sabe, é o preto mais preto. Mas é isso, é sempre um diálogo, é muito gostoso construir isso com os artistas, sabe? Acho que é isso, lembra, né? Teve uma outra parede também que a gente fez, que era toda cromática, então era RGB, a gente pegou uma imagem mais amarela, uma imagem mais rosa e uma imagem mais azul. Tem uma que a gente deu muito destaque para algumas fotos que eram importantes na trajetória dele. Enfim, foi toda uma conversa que tinha a ver. É muito gostoso quando tem essa parceria com o artista, né? Claro que tem o meu olhar, que é contaminado por essas minhas experiências, mas nunca a despeito do artista, né? Sempre esse diálogo com ele. E o Diego é um artista muito maravilhoso de se trabalhar nesse sentido, porque ele tem muita abertura, ele tem um trabalho de muita qualidade, mas ele tem muita abertura para o diálogo, assim, sabe? E ele estabeleceu uma relação de confiança que foi bem legal. A 20 também foi uma delícia, né? Trabalhar com todos esses artistas maravilhosos, uma geração que eu pude acompanhar nos ateliês, tal, é uma outra experiência, assim, né? Mas, enfim, é muito gostoso pensar nesses dispositivos de apresentação, né? É,
Sim, é uma delícia mesmo. E, enfim, acho uma delícia também quando tem curador que quer estar junto, né? É outra coisa, porque você constrói uma terceira obra, né? Assim, tem a costura da curadoria, tem já você artista sabendo o que vai para a exposição, e quando junto isso se organiza no espaço, né? Assim, na expografia, nessa conversa de curador com artista, é mais uma obra, né? É um presente ali que parece que organiza, né? Dá um sentido, dá uma acolhida a tudo, né? Você vê que as coisas se encontram, né? Então é realmente muito importante pensar nisso, tá, gente? Mate, tá uma delícia, mas vamos acabar A gente poderia ficar aqui a vida inteira tomando a nosso vida chazinho, mas inteira. Sempre é muito bom estar junto com você, querido. Nossa, super agradeço enormemente assim, a sua disponibilidade, o tanto de coisa. Espero que todo mundo tenha anotado muito para a gente conversar na aula de quinta-feira, porque é isso, né? Como essas discussões elas atravessam as linguagens, elas atravessam as relações, né? As experiências que a gente tem de arte para além da arte, né? Então, foi muito riquíssimo, caramba. E sim, a nossa última live do semestre, a gente termina com a sala, nessa ideia de, depois de se reorganizar, como que a gente devolve tudo que a gente viveu, experimentou para o mundo, né? Que a arte faz isso, ela promove essa ressignificação, né, de tudo, né, das nossas experiências. Então, a sala tinha que ser mesmo nosso último módulo, nosso último espaço, e aí fica essa provocação dos materiais da sala para os alunos, né, como ressignificar isso, né. Mas, enfim, as lives estão todas gravadas no perfil aí da turma, que é todo de experiência dos alunos, né, dos estudantes desse semestre, com as ocupações, os seus próprios processos. E aí fechamos com chave de ouro, sabia? A gente comentou isso, eu, a Bia e o Nick, né, com os meus amados monitores, quando a gente estava pensando nessa ordem. Beth Mori também super contribuiu, porque eu estava nessa de, será que Matias vai para outra disciplina ou não e tal? E aí minha mãe até comentou, falou, mas tem aquele trabalho das árvores do Matias. Eu falei, claro, mãe, você tem toda a razão, Matias, óbvio, sala, sala. E ainda terminar assim nesse momento pré-natal, né? Tentando celebrar esse ano bizarro, né? Porque sobrevivemos difícil. a trancos e barrancos, muitas emoções, né? Então, uma delícia terminar com você, Mate, assim, na sua companhia. Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo aí em casa que está aqui acompanhando a gente. E, amigo, você é lindo. Também. Queria agradecer também o convite, agradecer todo mundo enfim, pelos comentários, tal. Agora eu vou ler com calma. E também assim desejar boa sorte para vocês no final da disciplina e também me deixar à disposição. Eu sei que agora é tudo muito rápido e às vezes alguma coisa passa batido, mas assim, qualquer coisa você entra em contato, pode passar meu contato para os meninos e a gente pode continuar essa conversa, esclarecer qualquer coisa depois, e fico muito curioso com os resultados. Espero que sejam bem produtivos. Vamos ver, a gente vai postar aí, depois você dá uma olhada em tudo. Tá Obrigada, ótimo. Mate. Obrigada mesmo. Obrigado, Obrigada, querido. gente. Bom fim de ano para todo mundo. Sobrevivemos. A turma a gente ainda se vê na quinta. E Mate a gente se vê amanhã, né? Temos nosso date. Sim. Nosso encontro Então, semanal. beijo. Bem-vindos à minha sala. Adoramos a sua sala vermelha. Não falamos desse trabalho, mas ele vai estar na quinta-feira para a gente conversar, viu, turma? Tá Cabaninha de ótimo. Mate. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.